Olá, hoje nós estaremos falando sobre norma padrão e fonemas. Assunto bem simples, mas que precisa ali de um pouquinho de atenção para poder responder tudo corretamente. Bora lá. Primeiramente, o que que a norma padrão é? A norma padrão, ela é um tipo da escrita da língua portuguesa, escrita e fala, onde nós seguimos aqui determinadas regras para poder estar escrevendo corretamente, entre aspas. Então, a norma padrão é basicamente a norma, é o denominado correto de se escrever. E aí, essas regras, nós aprendemos em gramática. Temos aqui a regência verbal e nominal, concordar em tempos, número, gênero, com o sujeito, com o verbo. Temos a questão da coerência e da coesão textual. Se o seu texto ele está ali coerente, ele faz sentido às ideias, se ele está coeso, se ele está conseguindo transmitir bem a sua ideia. E também o uso correto ali de preposições. Eu coloquei só alguns aqui, é claro que existem mais outras regras, mas essas aqui são as principais, tá bom? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o uso correto de preposições também, que isso aqui é bem importante de lembrar. Aqui alguns exemplos. O menino está correndo. Você pode ver aqui, ó. É, correm está concordando com o número de está concordando com o número de meninos. Então está, se fossem meninos estão correndo, entendeu? Aqui os policiais auxiliam a população. Os policiais auxiliar está aqui no plural, está concordando em número com policiais. E aqui ele assiste à televisão. Crase, já que assiste quando está relacionado a ver, pede preposição a. E o a, juntado com o artigo de televisão, que é feminino, forma essa crase. Então, esses aqui são exemplos que estão gramaticalmente corretos. A partir de saber o que é uma norma padrão, você pode falar sobre gramaticalidade, se algo é gramatical ou agramatical. O prefixo a ele indica a negação do que se diz. Então, se gramatical é que segue a norma padrão, é lógico que agramatical não segue a norma padrão. Tudo depende então se segue ou não a norma padrão. Alguns exemplos aqui gramaticais é: tu gosta de matemática, tu, o correto aqui do verbo seria gostas, tá gosta, que seria o correto você. Ela assiste televisão. A gente viu aqui no outro slide aqui, olha, é com A, craseado. Aqui está sem crase. Não tem nem artigo aqui. É incorreto. É a gramatical. Exemplos gramaticais. Lucas é burro. Ou eles gritaram descontroladamente para mim fugir. Você vê que concorda, né? A regência está correta, o tempo está correto, concorda que tudo em número e em gênero. Entretanto, a gente não fala que gramatical é o correto e a gramatical é o incorreto. Por quê? Porque depende do contexto. Se a gente está falando da escrita, de uma redação lá pro Enem, que você tem que fazer tudinho bonitinho e tudo mais, aí eu de fato posso falar que a sua escrita, se for a gramatical, está incorreta. Entretanto, a fala escrita gramatical e agramatical varia muito de contexto. Em um contexto informal ali, em uma situação onde você não necessita ter uma fala correta, você, por exemplo, está em um momento de descontração com seus colegas, você pode utilizar facilmente a linguagem agramatical. Principalmente a gramatical ocorre na fala, já que quando nós falamos algo, nós não podemos retirar o que falamos. Nós simplesmente vamos proferindo mais e mais e mais palavras e é claro que em algum momento ou outro vai ter ali um erro. Então, a gramatical está relacionado a um contexto mais ali do cotidiano. Cotidiano. Enquanto a gramática, o gramatical está relacionado a um contexto mais formal, quando é na fala, e quando ele é na escrita, ele ali é um contexto mais acadêmico, ok? Acadêmico. Agora que nós vimos isso aqui, vamos para o próximo conteúdo: fonema e letra. Primeiramente, o que é um fonema? E como que o fonema é diferente de uma letra? O fonema, ele nada mais nada menos do que o som.
Já a letra é uma representação do som. Entretanto, como eu falo que o fonema é o som, a gente também tem a escrita de um fonema. E aí você me fala, se a letra é o símbolo que representa o som, como que o fonema também pode ser escrito? Eu vou lhe responder. Nem sempre as letras elas vão representar um único som. Nem sempre. E às vezes, duas letras representam um único som. Então, o fonema ele considera a sonoridade do que é dito, do que é lido, em vez da unidade ali de símbolos. Então, por exemplo, calha. Se eu fosse fazer aqui separação, quantas letras tem aqui? Eu falaria uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco letras. Cinco letras. Mas se eu fosse ver aqui os fonemas, calha, C, de C, A aqui, mas esse LH é um único som. É um único som. Então, C, A, LH, A. Existem quatro fonemas aqui. Entendeu? A questão de fonema e letra, para você decorar, para você saber fazer bem, você bater o olho em uma palavra, você falar ali exatamente qual é o número de letras e de fonemas, é simples. É você fazer questão. Fazer questão, fazer questão, fazer questão, fazer questão. Depois chega um nível onde você já fez tanta questão sobre fonema e letra que você automaticamente você bate o olho em uma palavra, você fala uma coisa, você já sabe quais são os fonemas e quais são as letras que compõem aquela palavra. É bem simples na realidade. Agora vamos falar sobre os dígrafos. Lembra que eu falei que existem alguns sons que são representados por duas letras em vez de só uma? Então, dígrafo é a combinação de duas letras que representa um único som. É exatamente o que eu falei. Os dígrafos, então, repetindo aqui, são, como vocês podem ver, duas letras que representam um único som. Então, representam um único fonema. Quando você for fazer a divisão de uma palavra para ver em questão de fonema, por exemplo, aqui em água, a água, eu vou separar aqui em fonema. Eu vou ligar só para o som. Então aqui, A, G, U é só um som guá e A aqui. Então, três fonemas. Entende? Você vai fazer assim, a separação de fonema e de letra é bem simples. No final a gente vai fazer algumas questões, então eu vou mostrar para vocês na prática. A gente tem dois tipos de dígrafos. A gente tem os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Os dígrafos consonantais são aqueles que possuem uma consoante e que o seu som em si é de uma consoante. Quando você fala, você vê que é um som de consoante. Por exemplo, CH, chá, sh. Não é A, E, I, O, U. Então, se não é A, E, I, O, U o som do dígrafo, então ele é consonantal. Então, aqui, a gente tem CH, GU, LH, NH, QU, RR, SC, SC cedilha, SS, XC e XS. E sim, exudar é uma palavra. Já os dígrafos vocálicos, eles têm o som de uma vogal. Mas você fala, como que é vocálico se isso aqui tem o M, isso aqui tem o N? Como assim? Fala, é ainda o som de A. É um A diferente, mas ainda é o som de A. Entendeu? Então, aqui, depende, né? Por causa que se tiver B, M, se não tiver, é N, ok? Então, em, in, são todos dígrafos vocálicos. Duas letras que representam um único som. Aqui exemplos: tambor, cantor, sempre, lente, quindim, cinto, tombo, conto, nenhum, nunca. Ok? Agora, como eu tinha falado sobre letras e fonemas, eu falei agora que duas letras podem ter um fonema, mas uma letra pode ser representada por outro fonema e também pode ter uma letra que representa que pode ser representada por vários fonemas, uma letra que corresponde a vários fonemas. Aqui eu separei alguns dos mais importantes, né, os que existem na realidade. O S, ele pode ter som de Z às vezes, como por exemplo em casa, esse S tem som de Z. Então quando eu vou escrever em fonema, você vai ver lá que quando a gente vai escrever casa em fonema, vai ser casa, assim com Z mesmo. Parece estranho, mas é porque a gente não tem costume de ver assim. O X é aquilo que é gigantesco. O X ele pode ter som de Z, o X pode ter som de KS, o X ele pode ter som de CH, o X pode ter som de S. Então vamos aqui, por exemplo. Aqui com Z, exame.
KS. KS pode ser o quê? Êxtase. Né? Você pode ver xa, êxtase. Não é nem Z, não é nem CH, nem S. É exta. Que é, tem esse som de KS. CH, a gente tem, por exemplo, feixe. De X aqui tem som de CH. S, a gente tem a palavra aqui também, ó. Próximo. Tem um som de S. O X ele pode ser vários fonemas. Então é isso aqui. Algumas letras podem ser representadas por diferentes fonemas e algumas letras podem representar vários fonemas também, ok? Indo agora para a classificação dos fonemas. Os fonemas podem ser classificados em vocálicos, semivocálicos e em consoantes. O mais difícil daqui é o semivocálico porque ele segue uma regrinha. Já os vocálicos e consoantes, como a própria escrita já indica, os vocálicos são A, E, I, O, U e os consoantes são todas as consoantes. B, C, D, por aí vai. Os semivocálicos são os mais importantes aqui da gente mostrar. Por quê? Vou explicar aqui. Os semivocálicos, eles se tratam de umas vogais que são fracas. Como assim fracas? Elas são fracas porque o som predominante, quando elas estão juntas em uma mesma sílaba com outra vogal, fica fraco. O som delas fica mais fraco do que da outra vogal que está junto com ela na mesma sílaba. Então, o I e o U sofrem disso. Quando o I e o U estão juntos de A, E, O e o O, na mesma sílaba, eles ficam com um som mais fraco. Por exemplo, em pai. Você fala pai. Concorda comigo que o A tem um som muito mais forte do que o I? O I é fraquinho. O I é fraquinho aqui. Então, esse é um exemplo aqui, ó. Então, semivocálicos é quando o I e o U, quando eles estão juntos de A, E ou O, eles têm ali um som mais fraco. Por exemplo, em G, eu nem escuto o som do outro exemplo aqui. Outro exemplo, um número, 4. Como que eu escrevo 4? 4. O também aqui, não tem nem som. O som deles fica meio fraco, fica meio apagado às vezes até. E agora, por fim, encontros vocálicos. A gente tem o hiato, o ditongo e o tritongo. Vamos aqui a cada um. O hiato, ele é aquele onde a gente tem duas vogais que se juntam em uma palavra, mas em sílabas separadas. Por exemplo, saúde. A gente tem o A e o U aqui, que são duas vogais que estão juntas na palavra, mas estão separados em vogais. Baú, o A com o U aqui, também a mesma coisa. País, a mesma coisa. São vogais que estão juntas, mas separadas por sílaba. Já o ditongo, eles são duas vogais que estão juntas na mesma sílaba. E ele se diferencia em crescente e decrescente. O crescente é a semivogal mais a vogal. Para você decorar, crescente é o que começa com som fraco e vai para o som mais forte. Então, semivogal, que é mais fraco, mais vogal, que é mais forte. A gente vê aqui, ó, por exemplo, história, nesse ria. O I o fonema semivocálico, ele é o mais fraco, e depois vem a vogal aqui, que é o forte, que é a vogal A. Água, a mesma coisa. Já decrescente ao contrário. A vogal ela é mais forte, vem antes, e a semivogal, que é mais fraca, vem depois. Aqui em pai, o A vem primeiro e o I vem depois, que é semivogal. E também aqui em caixa, a mesma situação de pai. Já o tritongo, como o próprio nome indica, são três vogais da mesma sílaba. Geralmente ele ocorre em palavras que são formadas ali por QU, né? E por GU, já que aqui tem o U e aí eu posso juntar duas vogais para fazer um som e fica assim. Por exemplo, aqui em Paraguai, que tem três, Uruguai, Enxaguei e por aí vai. E bem, é isso. Esse agora a gente termina aqui em contos vocálicos. Na realidade, só para terminar com chave de ouro, diferença aqui de nasal e oral, tá bom? Nasal e oral. Se você sabe o que essas palavras significam, você já deve até conseguir raciocinar. Nasal está referente ao nosso nariz. Já oral está referente à nossa boca. Quando é oral,
O som, a gente está referindo aqui ao som, tá bom? Sempre, tá bom, gente? Quando a gente está referindo aqui a nasal, a gente está falando de um som que sai pelo nariz. Por exemplo, mãe. Quando você fala mãe, você está sentindo uma pressão aqui no nariz, porque é nasal o som. Já oral é um som que sai só pela boca. Pai, pai. É oral, sai só pela boca. Ok? Essa é a diferença. Então, quando você vê de tongo nasal, aí você próprio fala a frase, aí você vê se tem uma pressão no nariz, você já sabe. É isso. Agora é isso aqui, é tudo. Tchau.